Estamos aguardando o início dos nossos estudos sobre... Tudo bem? Oi, tá boa? Tudo. Bem? Falhei, eu trouxe a câmera, mas não trouxe coisinha pra pôr ela no pedestal. Não teve jeito. Estamos aguardando o início do Cohen de sábado, que é coordenado pela Sueli Velasquez Pirandelli. Hoje nós teremos uma reunião teórico-prática em que a companheira Adriana Nicolela Andrade vai apresentar a aula sobre percepção de fluidos. Vamos aguardar alguns instantes e já iniciaremos a nossa reunião. Percepção e análise dos fluidos. Alô, som. Está na hora. Roseli. Roseli da semana passada. Importância. Roseli, quer pra você ler? Pode vir. Gente, boa tarde, né? Graças a Deus, mais uma semana passamos na nossa vida e estamos aqui de novo para estudar mais um pouquinho. E a Roseli vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médiuns. Boa tarde. Mediunidade e privilégios. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora? Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. À força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas, no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço perdendo tempo em mesuras e rapapés. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com maestria
ou materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmerem em socorrer um irmão obsidiado, através de entendimento particular, estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões. E os médios que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem. É dever para todos nós. Na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sobre injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sobre golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje, não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas, ocupados em tarefa libertadora das consciências. Mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Então nós vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui mais uma vez. Vamos procurar ficar tranquilos, elevando os nossos pensamentos, para que possamos ter uma reunião com muita paz, prestando atenção, procurando entender a aula de hoje, para que possamos estar mais confiante e agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor esteja conosco, nos dando tranquilidade, confiança e muita paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrar de todo mal. Que assim seja. Que Jesus esteja em nossos corações. Então, hoje a Adriana veio trazer o estudo para nós. A nossa companheira, já trabalhadora aqui da casa, fez o Coen também, né, Adriana? Aqui conosco. E hoje ela vai passar um pouquinho do que ela sabe para a gente. Posso tirar? Então, boa tarde, né, a todos. Na verdade, isso não é uma aula, é uma conversa que nós vamos ter, né? Nós todos aqui nesse planeta somos aprendizes, né? E
cada vez que a gente estuda um tema, a gente descobre coisas novas e descobre coisas que não sabia, né? O nosso tema de hoje é identificação dos fluidos, percepção e análise. Antes de começar, eu queria assim, por causa da gravidez, eu estou tendo muita falta de ar. Então, se eu puxar todo o ar do salão, vocês verem que eu estou... Então, não se incomodem, me perdoem, porque às vezes me falta o ar mesmo, conforme eu vou falando, tá? Cada um de vocês aqui hoje, né, foi trazido aqui por um motivo, né, inicialmente. Alguns vieram para aprofundar o estudo na mediunidade, outros vieram por curiosidade no fenômeno, né? Mas a grande maioria vem pela dor, né? Num determinado momento começa a aflorar a mediunidade, começa a se sentir diferente, começa a ter problemas, né, alguns de nós, e aí a gente começa a aprofundar o estudo, se era espírita, ou então procura uma casa espírita, e é recomendado fazer o COEM, né? E quando a gente começa a estudar a mediunidade, ela exige de nós algumas mudanças, né? Ela exige de nós uma doação maior, né? E exige de nós algumas mudanças de conduta, de pensamento, né, nas nossas vidas. Indo para o tema agora, no livro Técnica da Mediunidade, o autor Pastorino, é um livro muito interessante, quem tiver a oportunidade depois de estudar, porque ele trata a mediunidade com base na física, na química e na biologia, né? E ele vai explicando o fenômeno nessas bases, tá? Então ele explica a parte da física, como que funciona o fenômeno, a parte da biologia, né, como que funciona a mediunidade do nosso cérebro, é muito interessante. Tá? Então, ele fala para nós que a mediunidade se manifesta por meio de vibrações e ondas. Tá? Então, ele fala para nós sobre que onda, né, frequência ou vibração que caminha de um lado para outro. E corrente elétrica, né, deslocamento de partícula num condutor que caminha de um só lado, né, para um só lado. Dizemos assim, contínua ou direta. Tá? Então, isso, na verdade, é o conceito da física, né? Corrente elétrica ela é produzida por um gerador. Assim como a nossa corrente mental ela é produzida pelo nosso cérebro, né? E nós irradiamos essas ondas, essas vibrações, né? Todos nós, né, irradiamos vibrações. O nosso pensamento é força, né? São ondas vibratórias que alcançam uns aos outros, né? E por que eu estou falando tudo isso? O nosso tema ele vai trazer justamente isso para nós, né? Essa percepção dos fluidos e dessas ondas que nós emitimos, né? Bom, então o amor vibra em alta frequência, o ódio em baixa frequência, tá? E o que tem a ver com o tema de hoje? Nós estamos mergulhados num mundo aí invisível, numa atmosfera fluídica, né? Provavelmente vocês já devem ter estudado os fluidos, porque a gente já está nessa fase da apostila, e vocês já devem ter visto, né, que nós estamos mergulhados nessa atmosfera de fluidos e que ela é modificada conforme as vibrações de cada um de nós. Né? Então, aqui nessa sala está cheio de fluidos e nós estamos modificando conforme a intenção, o pensamento, o sentimento de cada um de nós. Né? E aí, o nosso universo ele é regido por algumas leis. Né? A lei de atração é uma delas, da qual nós vamos falar aqui. Né? E a lei de causa e efeito. Né? Então, de acordo, por que eu falei lá no começo que a mediunidade exige algumas mudanças? Né? Porque, de acordo com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, né, nós vamos atraindo para perto de nós pessoas semelhantes a nós, com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. Deixa eu respirar. Um palestrante falou assim uma vez, no centro que eu frequento lá em Patrocínio,
que passarinho não anda com elefante. E não anda mesmo. Né? Passarinho anda com passarinho, elefante anda com elefante. Né? Então, nós também somos assim. Né? Então, no dia a dia, quando a gente reclama do nosso marido, ele tem os mesmos defeitos que nós, em maior ou menor grau, porque senão ele não estaria perto de nós. Né? Então, nós atraímos para perto de nós os nossos semelhantes. E assim é no mundo espiritual também. Nós vamos atrair espíritos com a mesma faixa vibratória que nós temos também. Tá? Bom, durante o fenômeno mediúnico, o que acontece? Existe a expansão do perispírito, né? Provavelmente muitos de vocês já devem ter sentido, durante as reuniões mediúnicas, que às vezes a gente parece que está inchado. Né? Ou às vezes a gente acorda assim também. Pelo menos eu já acordei algumas vezes, por exemplo, com a mão. Né? Parecia que a minha mão era enorme. Né? Então, às vezes, durante a reunião mediúnica, a gente sente isso. Nossa, parece que eu estou enorme, parece que eu estou inchando. Né? Na verdade, o que é isso? É a expansão do nosso perispírito. Né? E, através dessa expansão do perispírito, há a união desses fluidos, né, com os fluidos dos espíritos. E aí que entra a percepção e a análise do médium e daqueles que estão à volta do médium. Né? Eu perguntei no começo da reunião em que fase que vocês estavam. Né? Se vocês estavam ainda na fase de concentração, se já tinham desenvolvido algum tipo... Se alguém já tinha desenvolvido, né, mediunidade ostensiva, a escrita, ou mesmo a visão, e já tinha dado manifestação. Porque nessa fase, o que nós vamos observar? Qual que é a sensação que nós estamos tendo durante a reunião? Né? E por quê? Aí que entra justamente a análise dos fluidos. Por quê? Porque os bons espíritos, eles irradiam energias boas. Então, o médium, ele sente uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, né? Até uma euforia, mas é uma euforia boa, né? Aquela emoção, muitas vezes o médium fica emocionado, né? É uma sensação gostosa, né? O médium fica com aquela sensação boa, gostosa, né? Então, e os espíritos maus, ou vamos colocar maus, não, inferiores, né? Eles trazem uma sensação ao médium pesada, não só ao médium, né? Todos nós somos médios, né, gente? Maior ou menor grau, mas somos médios, né? Então, muitas vezes, o doutrinador também sente a sala pesada, né? Sente aquela sensação ruim, grosseira, né? Uma irritação, né? Fica incomodado na cadeira. Então, nessa fase em que vocês estão, é importante a gente fazer essa análise dos fluidos. Né? O que eu estou sentindo durante a reunião? Né? Quais são as sensações que o Espírito está me passando? Eu estou tendo uma sensação boa? Estou tendo uma sensação ruim? Porque isso, na verdade, depois, com o passar do tempo e com as outras técnicas aí que vocês vão estar estudando, vocês vão conseguir identificar os tipos de espíritos que estão comunicando. Né? Se são espíritos bons, se são espíritos maus, e até não se deixar enganar. Né? Às vezes um médium vidente vai ver um espírito, nossa, com uma face angelical, né? Com um espírito bonito, iluminado, mas de repente ele vai ter uma sensação pesada, grosseira. Então, será que de fato é um espírito superior? Será que é um espírito elevado? Né? Então, isso depois vai ajudar vocês a identificá-los. Né? Então, nesse momento, é importante observar essas sensações. E ficar assim, sempre buscar uma postura de humildade durante a reunião. Né? Porque, muitas vezes, quando a gente começa a estudar, e a gente tem a sensação que sabe muito, né? e que já sabe tudo. E nós vamos para a reunião mediúnica e, muitas vezes, a gente leva rasteiras. Né? Por conta, de repente, por não ter uma postura mais humilde, né? Mais tranquila durante a reunião. Então, se colocar em espírito de humildade. Né? Eu lembro
eu vou pedir licença para vocês para contar uma experiência que eu tive. Uma vez, durante uma reunião mediúnica, na verdade, eu estava como doutrinadora, né? Eu já desenvolvi mediunidade, mas nessa reunião específica, porque era um COEM da qual eu ajudava, né? Eu estava como doutrinadora por causa do número de médiuns que tinha. E, durante uma comunicação, um espírito, né, veio, ele se comunicou, ele né, falou algumas palavras boas e tudo. E eu ajudei, eu conversei com ele e tudo, mas eu não senti nada, eu não senti nenhum fluido, né, assim, pesado, nem nada, eu fiquei tranquila. E depois da reunião, depois que terminou a reunião, uma pessoa me procurou durante ali as conversas e falou assim para mim. Falou assim: você percebeu que o espírito que estava falando com você estava brincando com você? Eu falei: não, eu não percebi. Né? Ele falou assim: nossa, eu fiquei... Ele falou assim para mim: eu fiquei tão aflito de ver que você poderia estar sendo enganado e não percebeu. Né? E aí eu fui para casa pensando naquilo depois, e depois até conversei com a orientadora do grupo, né? E voltei a conversar com essa pessoa, né? E a gente começou a conversar depois como que foi a reunião, como é que tinha. E aí, analisando a reunião, eu falei: gente, de fato, né? O tempo todo, assim, depois analisando, eu falei assim: nossa, de fato, o tempo todo eu estava ali, o espírito estava me enganando, falando algumas coisas assim, fazendo de vítima, e eu não percebi. Né? E talvez muitas outras pessoas do grupo tivessem percebido, e eu que estava ali para ajudar, não percebi. Talvez por causa da posição que eu estava ali, ou talvez por causa de distração, né? Mas talvez muitos tenham percebido e eu não. Então, nessa fase, é importante, né, perceber a conduta do espírito, perceber quais são os sentimentos que ele está te causando, né? Se ele está te deixando aflito, se ele está te deixando tranquilo. Né? Nessa fase é importante isso. E jamais esquecer, gente... conforme eu falei no começo, que a mediunidade ela exige de nós que nós trabalhemos, né, os nossos defeitos, as nossas vontades. Né. Eu trouxe até um exemplo aqui do livro Missionários da Luz, no capítulo, eu não me recordo do capítulo, mas é um capítulo onde o Alexandre e o André Luiz eles vão excursionar numa reunião mediúnica. Né? Então, eles se deparam, né, com cerca de 18 pessoas numa sala, em desenvolvimento mediúnico. Né? Quem já leu deve lembrar dessa passagem, quem não leu ainda é interessante ler. E ele percebia que a grande maioria das pessoas que estavam ali e que estavam em desenvolvimento mediúnico, eles tinham uma luz muito fraca. A luz que eles emitiam era muito fraca. E aí o Alexandre começa a mostrar para o André Luiz alguns desvios, né, dessas pessoas durante a sua vida, a sua conduta antes da reunião, e que faziam com que isso atrapalhava, né, o desenvolvimento mediúnico. Então, ele mostra um caso, eu não vou entrar em detalhes, porque o livro é muito detalhe, e eu também não conseguiria guardar, mas ele mostra, por exemplo, o desvio de conduta, um desequilíbrio sexual, né, como que isso refletia no organismo físico, né, e como que isso impedia o desenvolvimento mediúnico, né, daquele rapaz. Mostra o desequilíbrio no álcool, né, uma pessoa que bebia, que tinha problemas com álcool. Né? Mostra um outro colaborador que estava tentando desenvolver mediunidade e que ele tinha excessos de alimentação,
né? Então, ele não conseguia se concentrar. A luz que ele emitia era muito fraca, né? Porque ele não conseguia se concentrar devido a todo o problema que ele estava no organismo físico e que isso refletia no seu espiritual também, né? Então, essa parte do livro Missionários da Luz é muito interessante para nós que estamos aí que vamos entrar nessa rotina de desenvolvimento, de participar das reuniões, porque a gente consegue entender qual que é a importância. Às vezes a gente vem no COEM, participa das reuniões, né, ouve as pessoas falarem da alimentação, da postura antes das reuniões, de tentar ter na vida uma postura mais reta, uma conduta mais reta, né, para que a gente possa ter um desenvolvimento, não só mediúnico, mas um desenvolvimento espiritual melhor, uma evolução melhor. E muitas vezes a gente ignora isso, né, porque a gente tem algumas dificuldades ainda, né? Então, às vezes, a dificuldade na alimentação, antes de vir para a reunião, dificuldade na nossa conduta no dia a dia, com os nossos colegas, com os nossos familiares, né? E isso tudo influencia, né? Eu já participei de COENs aqui, onde a gente olhava essa sala e ela estava tão cheia, né, quanto hoje, ou até mais cheia. E nós terminamos, muitas vezes, um grupo com 7 pessoas, com 8 pessoas, né? Porque a peneira ela vai passando, né? E aí, conforme você vai trabalhando, e você vai desenvolvendo, e você vai estudando, você vai se cobrando, né? E aí exige de nós essas mudanças que eu falei. Quando eu falo da lei de afinidade, quando eu falo da lei de causa e efeito, né, que nós trazemos para perto de nós aquilo que nós cultivamos, né, seja essas energias positivas ou negativas, tudo isso influi, né, no nosso desenvolvimento. O tema de hoje é bem simples, né, vendo que vocês já estudaram fluidos, mas, ao mesmo tempo, ele é muito importante. Então, assim, para terminar, eu trouxe uma mensagem do livro Seara dos Médiuns, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Para vocês buscarem uma conduta melhor. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui vai conseguir superar os seus defeitos do dia para a noite, né? Ninguém consegue fazer isso do nada, né? Isso aí é uma plantinha que você vai regando, né? E com o passar do tempo, você vai olhando para trás, vai vendo, vai falando, nossa, poxa, eu tinha aquele problema, eu tinha aquele defeito, e hoje eu já não tenho mais, hoje eu já consegui superar, né? Então é isso. E no desenvolvimento mediúnico, procurem hoje, durante a reunião, eu sei que vocês depois daqui têm a prática, procurem observar quais são as sensações que eu estou tendo. É frio? É calor? É ódio? É insegurança? É amor? Eu estou me sentindo muito feliz, eu estou me sentindo alegre, eu estou me sentindo eufórico, né? E aí vocês depois conversem entre vocês, conversem entre o grupo, né? Quais são os tipos de energia que vocês estão sentindo, né? Para que vocês possam perceber isso, e isso vai ajudar mais para frente, durante o processo de desenvolvimento mediúnico. Só para terminar, eu trouxe essa mensagem aqui, do livro Seara dos Médiuns. Na verdade, é um complemento que a própria apostila pede para fazer, né? E ele chama imã. Ela chama imã, essa mensagem. Reunião pública de 17/10/60, a questão número 232. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se sublimaram no suor do serviço, mostram que vale a pena lutar e padecer para que o bem se faça, e apelam para o bem, porque Deus é amor. Contudo,
Os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas como os seres do lodo, e em largo desespero convidam para o mal a que se prendem fracos em tremenda ilusão. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roserais eternos. Mas quantos desprezaram as criaturas irmãs no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinharais. Não afirma, sou pedra. Nem digas, não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o ímã do desejo chama-se coração. Desejo boa sorte a todos. Espero que na formatura que a Sueli faz, no final de cada Coen, que é muito especial, que a gente nunca esquece, eu espero que estejam todos vocês lá. E aqueles que ficarem pelo caminho, voltem, né? Voltem, que a casa está sempre de portas abertas para recebê-los. Obrigado pela oportunidade. Você não esqueceu da formatura, né? Não. A formatura é surpresa, viu, gente? Semana que vem vai ser o Thales, né, o esposo dela, que vai trazer o estudo para nós. E antes da gente passar para a sala, o Luciano gostaria de fazer um convite. Só boa tarde. Nós tivemos nessa semana, a partir do último domingo, terminando amanhã, a Semana Regional Espírita, que é promovida pela USE, União das Sociedades Espíritas, aqui da Regional Franca. Então, das 120 casas que fazem parte dessa região, nós desenvolvemos aí um trabalho com essas casas durante essa semana. Amanhã nós estamos encerrando a Semana Regional com um seminário sobre mediunidade. Tem um cartaz azul ali embaixo, no mural ali, depois vocês podem conferir. Um seminário amanhã às 9h da manhã sobre mediunidade no Centro Espírita Veneranda, mediunidade com Jesus através de Kardec. Quem vai estar realizando esse seminário sou eu e o Jean, também da USE, tá? Então aí fica o convite. Se tiver dúvida, precisar de mais informações, é só procurar a gente aí no final da reunião. Obrigado. Nós vamos para a sala e hoje a Márcia não pôde vir e o Gerson dividiu os grupos em 4. Quem está com o papelzinho 4? Então, ó, eu vou falar o número, vocês vão no grupo que eu falar, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Não entendeu? Levanta a mão quem está só com 4. Só o 4, ó. E eu vou falar o número, vocês vão no número que eu falar. Esse papelzinho, esse númerozinho não está valendo. Ó. 1, 2, 3. Quem mais está aqui? 1, 2, 3. 1, 2. Tá? Aí vocês vão pelo número que eu falei.